Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês um motorhome completo que vai viajar esse Brasil todinho e quem sabe também fora do Brasil. É uma Kombi linda que se chama Sup Kombi. Olha só, gente, que Kombi maravilhosa. Fala para mim se não combina comigo. O que vocês acham, pessoal? Vou rodar aqui para vocês poderem conhecer ela, ver o quanto ela é completa. Todos os equipamentos que eu estou usando nesse vídeo, o link vai estar na descrição. E eu vou mostrar para vocês ela todinha por dentro e por fora, para vocês poderem conhecer. E o melhor de tudo, tá? Essa Kombi aqui, ela tem banheiro. Vocês já viram uma Kombi que tem banheiro? Se vocês não viram, vocês vão ver agora. Vem comigo. Eu gostaria muito que essa Kombi fosse minha. O que vocês acham? Eu quero saber de vocês. Coloca aqui no comentário, nos comentários se vocês acham que essa Kombi tem a minha cara. A minha cara é a cara do Marcelo. Quando eu falo eu, gente, é sempre nós dois, tá? Eu não vou falar pra vocês que é um sonho, mas eu tenho muita vontade de sair viajando também no motorhome, numa Kombi home, enfim. Até no meu carro eu tenho vontade, tá? Quem sabe um dia. Esse vídeo que eu vou fazer pra vocês hoje, ele é muito especial porque é de um casal. Não é meu, mas é de um casal que vai sair aí pelo Brasil viajando, ou quem sabe até para fora do país, né? A gente vai saber agora, porque eu vou apresentar para vocês a Carol e o Rasses. A Carol é brasileira e o Rasses Venezuelano. e eles vão contar um pouquinho da história deles para a gente poder saber um pouquinho por que eles, né, resolveram e pegar uma Kombi e sair aí viajando aí pelo esse Brasil afora. Eles vão morar, na verdade, na Kombi, né, Carol? Isso mesmo, a gente vai morar na Kombi. A partir de sábado agora, a gente está saindo aqui de Ubatuba. Já temos 2 anos preparando ela, organizando tudo. Kombi, porque a gente comprou ela e não era um motorhome, era uma Kombi normal. E aí nós mesmos que fizemos ela um motorhome. Que colocamos o banheiro, o fogão, a geladeira, instalação elétrica, os painéis solares, todo nós mesmos que fizemos. E deu muito trabalho. Tipo, 2 anos quase armando ela, até agora que já está 99% pronta. E nunca termina, né? Como uma casa, na verdade. A gente tá sempre arrumando uma coisinha, quebra uma coisa, a gente tem que arrumar. Então a Kombi, ela é 100% artesanal. Foi o Rasses que fez. Exatamente, 100%. Uma ajuda de outros companheiros, algumas amigas, participações, mas é basicamente eu que montei todo o projeto. E você gastou muito dinheiro? Foi muito caro para fazer uma Kombi dessa? Só para a gente caro. ter uma noção. É bem assim. caro. A gente achou que fazendo ela ia economizar mais, só que não, vai muito. Agora as coisas estão muito caras. E como eu não sou profissional, teve muitas coisas que deu errado e teve que fazer 2 vezes. Então aí a gente gastou em dobro, eu tive que aprender a fazer umas coisas, então comprar ferramentas. Então assim, agora se me perguntassem, eu recomendaria já comprar ela pronta, porque deu muito trabalho e foram 2 anos que a gente podia estar viajando se a gente tivesse pegado ela pronta, entendeu? E a gente acha que vai economizar, mas a gente não economizou muito, né? Não, a gente gastou bastante, na verdade. E conhecemos em umas pequenas viagens que a gente fez, outros casais que compraram pronta e estão aí já há 2 anos viajando. Ai, que legal, é bom saber. Porque eu imaginei que fabricar ia ser mais em conta, né? Porque eu e o Marcelo já estava pensando em construir uma até, sei lá, no futuro, né, Marcelo? É bom saber, olha, tá vendo como é bom a gente conversar com pessoas que estão ali mesmo, né, vivendo isso, né? Eu, Carol, só conheço na televisão, as pessoas que viajam, mas pessoalmente, assim, essa entrevista é a primeira. Então, para mim, isso é uma novidade, muito bom. Já, Marcelo, a gente já tem que já saber, se a gente quer viajar, é melhor comprar uma pronta, né? Nem que você pague um pouco mais caro, mas você ganha o tempo. Ganha o Exato. tempo e tem muita coisa que você não sabe fazer e vai ter que arrumar seus próprios erros na Kombi. Então a maioria das coisas que dá errado na Kombi é você mesmo que fez. Já sabe arrumar provavelmente porque já mexeu com isso, só que perde o dobro de tempo. E dinheiro também, né? Dinheiro. Porque tem que fazer 2 vezes. Eu comprei muita coisa, tipo esse banheiro aí é o segundo que a gente faz.
O primeiro não deu nada certo, a gente arrancou ele e depois esse é o novo. Agora tá dando certo. E até faz pouco a gente mexeu nele porque tava vazando água, então a gente teve que arrumar de novo o vazamento. Então, Então fique até o final, gente, porque a cereja do bolo eu vou ter de deixar pro final, tá? Agora bora conhecer essa Kombi, que eu acredito que não só eu, mas vocês também estão super ansiosos pra ver. Bora. Aqui é a entrada da casa. Vai lá, Carol, mostra pra gente. Então vamos, gente, entra aqui na nossa casa. Esse aqui é o nosso sofá. É um sofá-cama. A gente pode deixar ele aqui como sofá, como tá agora. E ele se transforma em cama também. Aí essa é a cama. Ah, ela já mostrou ali. Muito boa. Melhor que a de casa, na verdade. Ó, o que você achou da nossa cama? Nossa, Marcela, é uma camona! Caraca, esse cara dá pra dormir da hora! Meu, e é super confortável! Que delícia! É gostosa. Meu, é muito confortável! Meu Deus, que da hora! Gostou? Eu acho que pra mim, duas coisas principais, é a cama e o banheiro, o resto eu me viro. O banheiro foi uma das coisas que eu falei pro Raça, tem que ter. Tem que ter, Tem né? que ter. E ele fez por minha causa. Não, ainda bem que você insistiu, viu? Porque tem que ter. deu duas coisas, poder ficar em pé e ter banheiro. Foram as duas exigências que eu fiz. Quando a gente decidiu, né, morar mesmo na estrada, eu falei, olha, vamos pegar uma coisa. Então, a gente não sabia se seria van, se seria Kombi, o que seria. Mas tem que ter duas coisas, um banheiro e poder ficar em pé. Então, esse aqui é o nosso guarda-roupa. A gente vai colocar... já fizemos um teste, na verdade, ontem, colocando tudo aí, tanto meu quanto dele. É pequeno para caber É tudo. pequeno, mas por incrível que pareça, cabe. Mas Então aí a gente separou minha parte e a dele, aqui ainda não tá nossas roupas, mas vai ser assim. e vai ser muito roupa de frio? Como que é? Porque é roupa de frio que faz volume, né? Ai, Nosso que bom. objetivo agora é calor. Não, A então... Kombi toda, na verdade, foi desenhada para calor. Tanto que se a gente for para algum lugar que é muito frio, a gente vai ter que fazer algumas modificações. Aqui vai ser para guardar mais calcinha, cuecas, essas coisas Essas assim. pequenas. Biquíni. E Então, aqui roupa normal. é uma vida minimalista, gente. Muito. Inclusive, na terça, a gente teve que fazer uma faxina geral em casa e doamos metade de nossas roupas aí para a igreja. Já se desfizeram de um Já. monte de coisa. Sim. Porque realmente Levar só tudo não ia caber. Somente necessário. Umas 3, 4 roupas, peças de roupas para cada um, assim. Umas roupas de frio também, só para garantir. Mas nada em excesso. Agora ela vai mostrar a cozinha. Ó, a cozinha aqui a gente tem a pia. Que a nossa bancada aqui, ó, ela é feita em resina. Raças que fez tudo, gente. Olha só como ficou linda a pia. Tem a nossa torneira, que já tem um filtro de água. Posso Eu abrir, vi né? ele. Pode. Obrigada. Eu vi ele pegando a água Ó. aí agora. A gente tem uma bomba de água aqui. Então tem toda a ligação aqui, vai pro banheiro. Então a gente consegue tomar banho lá, com a água que puxa da própria bomba. E vem pra nossa pia aqui também. O que eu quero mostrar de pertinho é o tamanho da cuba dessa pia. Mostra, olha só. Olha o tamanho da cuba. É quase de uma casa de verdade, né? É uma cuba. Não, é de tamanho. É de uma casa. de verdade. A minha cuba é desse tamanho da minha pia. É? Aham. Ah, tá. Aí aqui em cima eu tenho uns armários aqui, né? Isso, aqui a gente vai guardar mantimentos, né? Ah, os mantimentos. Isso. Bonitinho. Aqui prato, a gente já fez um teste na nossa última viagem. Então aqui foi prato. Percebi que tem um climatizador também, né? Tem um climatizador aqui em cima. E ele é muito bom. Esse climatizador Vamos. tem que ter. Ó, tá ligado aqui agora, ó, as luzinhas estão acesas. Aqui no maisinho a gente começa a ligar ele, ó. Ele vai água no climatizador? Aqui ele tá pedindo água, ó. Ele vai água, ele tem não sei se vocês viram lá atrás, um reservatório preto. Vi. 20 litros. Isso, depois vocês dão uma olhada lá na parte de fora. São 20 litros que ele pede aqui, mas tem essa opção para você não precisar usar a água aqui dentro. Ele é bem forte, ó, deixa eu ligar pra você. Muito bom. Ó, Caracoles!
tá escutando? Nossa, e é fresquinho. É muito bom. Então vocês não vão passar aquele calorão, não. Então, aquele Não. calor todo, né? Não vão ficar derretendo. Não, a gente tá preparada pro calor. Da hora, muito legal. Isso faz o maior, meu. Tem que Faz ter. Faz diferença, diferença, claro. Sim, tem que ter. E aqui vai ser o que a gente vai guardar roupa de cama, blusa de frio, umas roupas mais pesadas, assim, que a gente não vai usar tanto, porque aqui vai ser um pouco mais difícil de ficar pegando, né? Sim. Então, mas é um guarda-roupinha bom aqui. Aí ali também, né? Tem um espaço. Aqui da última viagem a gente colocou, tipo, guardanapo, alguns copos, assim, mas a gente viu que tem que ter tudo muito... ele tem que estar encaixado, preso, porque tá. na viagem pode ser que caia, né? E não fica batendo, né? Fazendo, Batendo, balançando. exatamente. Tá, e agora vamos para a geladeira, para o fogão. Qual que a gente vai ver primeiro? Vamos ver a A geladeira? geladeira que a gente tá aqui, que tem Uma tranca. uma chavinha. Isso aqui é muito bom, principalmente pra gente que viaja, pra ela não abrir durante a viagem. Ah, isso aí é legal, Né? interessante. Então aí tem uma chavinha, agora ela tá aberta, mas é só fechar. Aqui a gente tem até um congeladorzinho. Olha lá. E já testou, né? Já tudo testamos, ele bonitinho. congela tudo. Não cabe tanta coisa, mas até que cabe. Cabe o suficiente para duas suficiente. pessoas. Sim. A geladeira, você tá garantindo a sua alimentação fresca. Comida você pode fazer para mais de um dia. É tudo isso, né? A geladeira faz parte. É um investimento, não adianta. Mas Foi. tudo que é pequeno é mais caro, né? O frigobar, você pode ver, é caro. É caro. Um cooler bom hoje em dia que você leva pra praia, aquele de rodinha, R$1.000. Então, hoje em dia tem uns coolers, a gente até viu antes de comprar a geladeira, que eles são também ou a bateria ou 12 volts, né, pra conectar aqui. Mas assim, não tem congelador. Ah, não, tem que ter um congelador. Pelo menos pra carne, né, principalmente. É. Agora vamos para o fogão, onde vai ser feitas as comidinhas. Ó, vamos lá, esse fogãozinho é maravilhoso, gente. Ah, Eu adoro esse imagino. fogão, adoro. Tem forno. Ó, tem fogãozinho funcionando perfeitamente aí. Tem um forninho, a gente já fez várias pizzas aqui. E dá pra fazer bolo também, né? Fiz bolo, fiz frango assado. Ai, Muita pizza fizemos. E tem essa mesinha aqui que também a gente abre, dá para cortar, fazer esse alimento aqui, cozinhar. Também esse fogão, Ele sai, ó. para cá fora, ó. Na hora de fazer uma fritura, alguma coisa, Vai. ele sai até cá, fica um pezinho, né? Ele Tem sai um pezinho inteiro, aqui. se precisar cozinhar fora da Kombi. e se chover? Tudo isso. Aí A gente tem o cozinha todo. Todo. Tem o todo também, ou a gente cozinha Uma dentro. das melhores partes da fora é esse todo, aquele grande. Olha só, uma parte de cima. É rapidinho. É muito legal abrir esse todo. Abre, ó, olha o tamanho da Ele é muito- sala que a gente ganha. Ele é muito grande. Um super espaço. Sim. Ainda tem mais. Nossa, é muito grande. Olha só. Gente, Aí a gente gosta de Não. parar assim, bem na frente da praia. Aí a gente põe as nossas cadeirinhas aqui. Marcelo, será que não dá pra pôr isso no nosso carro? Normalmente a gente coloca essas mesinhas. Tem essa mesinha que a gente ganhou de presente também, ó. E a gente adora, porque ela é pequenininha. Que tudo! Ela é bem da altura da Eu nossa também. cadeira de praia. E aí as cadeiras de praia ficam em cima no baú. Eu vou mostrar pra vocês depois. Então a gente já aqui ganhou uma sala gigante. Gigante! Tem cobertura para o sol, para chuva também, muito bom quando chove. E tem a churrasqueira lá também. Então a gente bota aí as cadeirinhas de praia, bota uma churrasqueirinha aqui, fica tudo da mesma altura. Nossa churrasqueira também é pequenininha assim, tá no chão. Olha, dá E a conta. gente curte o visual da praia, assim. Nossa, que tudo! Aí se precisar lavar a mão, já tem uma torneirinha aqui. Agora parece que estamos sem água, mas esse aqui tem uma torneirinha. Esse aqui são as caixas de água. Então esse aqui tem 40 litros e do outro lado tem 40 litros mais. Dá 80 litros e temos outra externa. Eu vou mostrar para vocês agora. Com água não falta aí. Do outro lado. Na parte externa temos esse suporte de bikes que a gente mandou fazer. A gente vai levar 2 bikes aqui com a gente, porque a gente gosta muito de chegar e conhecer
às vezes a pé dá muito longe, então a gente gosta de pedalar bastante. Então vocês não vão ficar presos, né? Parado a pé, né? E não precisa mover a Kombi, então a gente deixa em um lugar e vai de bike no mercado, vai de bike conhecer os lugares. E né? é uma ou duas bikes? Duas bikes. Duas Vai bikes, duas cada um. bikes aqui. É porque geralmente a gente para a Kombi num lugar um pouco mais afastado. Geralmente no centro, onde tem um lugar que a gente quer conhecer, assim, não dá pra parar, porque a Kombi é um pouco grande. É Então a verdade. gente deixa ela um pouco perto da praia, um pouco mais afastado, pega a bike e vai onde a gente quer. Isso. E como podem ver, Ótimo. ele mexe, né? Ele sai aqui, porque precisa abrir o porta-mala, né? Para abrir o porta-mala. E também esse aqui é o compartimento do motor. Como podem ver, esse é um motor 1.4 Flex, é o motor do Fox. É a Kombi nova que é refrigerada com água. Podem ver que a gente colocou essas bolas extintoras aqui, elas são umas bolas que se prender fogo, elas explodem e fazem o primeiro combate contra o incêndio. Sei. Porque tem muita história de Sei, Kombi que pega sim. fogo. A gente já colocou duas Nossa, aí. que bacana. Pra Então, garantir, né? se a gente tem mais 2 extintores também na Kombi, porque a gente gosta de Segurança, né? de segurança. Agora aqui na parte externa, temos esse resfriar, que a gente estava mostrando lá dentro como ele funcionava. Esse é o reservatório de água dele. Então ele está conectado aqui. Aqui tem o sistema de água que ele faz a refrigeração do ar, né? E a gente aproveitou, fiz um furo aqui e fizemos essa torneirinha aqui também para lavar a mão. Ou a gente coloca uma mangueira com uma duchinha para lavar as pranchas, para lavar os pés. Quando a gente engata vai aqui. remar, né? Quando a gente volta, a gente tem que passar uma água na prancha para poder guardar. E essa aqui é a mangueirinha que vai. Então, com engata aqui. E aí a gente consegue lavar a prancha. E aqui ele cai por gravidade. Agora tá com Então pouca toda água. parada é um abastecimento de água, né? Na verdade, de uns 3 Tá com pouca dias, água. mais ou menos. Dura uns 3 dias, né? Uns 3 dias, essa quantidade que a gente tem hoje de reservatório. O que mais? O que temos de bom aí? Então, esses baús, Ah, ele é aí onde a gente guarda os stand-up inflável, que são umas malas bem grandes. A gente guarda eles aí. E aqui na frente, vou até mostrar para vocês como que abre esse baú. Esse baú, a tampa do baú é uma placa solar. E a traseira são 2 placas. Então, acho que a gente está captando a energia do sol também. E a gente pode dirigir, se o sol estiver lá, a gente pode colocar assim para pegar maior quantidade de energia. E aqui a gente tem cadeiras de praia, tem churrasqueira, tem de tudo. Carvão, tem raquete de equipamento de futebol. mergulho, só brinquedos. Só brinquedo. Ai, que E aqui legal. fechou Isso tudo foi você que fez. tudo. Oi? Nossa, ninguém dá, mas deu tanto trabalho. essa Deu caixa muito aí. trabalho. As caixas foi um amigo, Anderson, que ajudou a construir. Foi. Porque deu muito trabalho, não parece, mas aquela caixa de lá pesa uns 60 quilos. E a gente construiu ele no andar de cima, no segundo andar, para descer ela, nossa, meu, e para colocar aqui em cima foi um sofrimento. Aqui à frente, ela é quase original. A gente só adicionou esses farol de milha, que são muito bons na noite, quando a gente está em um lugar escuro, assim, elas iluminam bastante, porque as luzes da Kombi são meio fracas. Então ela ajuda bastante. E a gente trocou a direção da Kombi por uma direção de Monza. Então ela não tem a famosa folga da Kombi. Ela, quando você dirige, vai retinha, vou mostrar para vocês. Aí a gente trocou tudo, a gente fez em São Paulo um serviço com o Paulo, um profissional que fez um trabalho muito bom. E a gente trocou o volante, esse aqui é uma direção elétrica também, então ela é elétrica com a do Monza que está lá embaixo. A gente trocou toda a direção. Bastante. É uma direção elétrica, pessoal. Essa parte aqui é a caixa elétrica e embaixo tem a direção do Monza. Então ela é muito leve e bem estável. Esse volante fazer parece baliza caminhão, tranquilo. né? É de caminhão? Ela já veio com esse volante, mas não é o original.
É Não, bem pra confortável. mim essa parte também foi muito foda. Porque, cara, você não ter aquele volante fino que tem folga, já É. traz um conforto pra quem vai dirigir tremendo. E a segurança também, porque antes Foi passavam os segurança. caminhões do lado assim e ela balançava tudo pela folga. Sim. A gente era assustador dirigir ela. A gente Agora comprou- ela vai retinho, ela ficou bem pesada, né? Então ela ficou bem firme e bem estável. Teve um caminhão que passou do lado, acho que foi a primeira Foi a primeira, história assim feliz da Kombi. Ele passou do lado e buzinou. E aí ele fez assim, tipo, e a gente meio que sentiu que estava sendo abençoado com a Kombi. Com a compra, né, que Se tinha acabado de sentiu fazer. muito... E até agora as pessoas param a gente na rua e, nossa, que legal, é meu sonho ter uma assim. Então a gente se sente muito feliz de estar fazendo isso, porque a gente vê que muita gente gostaria de fazer também, a gente tem essa oportunidade e a gente vê como um privilégio ter as condições, o momento para conseguir nós também realizar esse sonho. A gente quer colocar um quebra-mato aqui, acho que é uma das únicas coisas que falta por questão de segurança, é aquele que coloca aqui umas vigas de ferro Ah, sei. para se bater. Sei, pedra, né? Ele tem uma Animal, segurança. né? Ó, essa aqui é uma parada bem legal que ela já tinha quando compramos esses adesivos com coisas de acampamento, de montanha, de amor, de chá, café, Acho que trilha, de praia. mesmo. Então a Combina com a gente gente. deixou. Ele só aqui tinha outra coisa que não lembro o que era, um binóculo, e a gente colocou uma pessoa fazendo stand-up. A Carol, né? Sou eu. A Carol fazendo stand-up, que a pescaria também, que sou eu. E a gente achou que tem muito a ver com a gente, por isso deixamos assim. Muito bom. Essa daqui é a estação de energia, gente. Da Blue Edge. Olha isso. marca. Como podem ver, ela agora está carregando aqui 6 watts, que está entrando pelo sol. E ele está saindo 6 watts, que provavelmente é da geladeira ou alguma luz que tá por aí. Tá ligado, Aqui você liga e desliga, tá vendo aqui esse botão verde? Agora tá gastando 0, porque desliguei. Tá vendo? E tá chegando 5 watts do sol. Aqui pode ver que tá piscando, que tá quase 100%, tá quase 100%. Sim. E então ela dura a noite inteira na geladeira e nas luzes que a gente precisa. Se precisar usar algum notebook, a gente conecta aqui. Essas são nas tomadas 110 volts. E aqui tem vários USB para carregar qualquer coisa que precisar. Muito bom. E essa aqui é a bombinha da água que a gente conectou aqui. Então é isso, entra por aqui as placas solares e sai o que você quiser conectar. Aqui tem uma luzinha também. Ela própria para fazer a ligação de placa solar, né? Sim. A gente acha que para nosso consumo é pouco. Tipo, a gente está bem curto de energia. Entendi. Tipo, um dia que já não tiver Tem com sol. sol, ela já não atende nossa necessidade. Quando a gente foi comprar, a gente viu uma propaganda da Blue Edge e a gente tava pesquisando várias opções. Eles falam que tem 760 watts hora. E eu vendo as outras baterias, que são de 240, só que são ampere hora. Então eu pensei que era muito mais. Só que, em verdade, quando você transforma os watts em amperes, esse aqui termina sendo 60 ampere hora. Putz. Entendeu? O vídeo em si já vale tudo. Like, compartilhamento, tudo que vocês puderem fazer aqui nesse vídeo, vocês vão fazer, viu, pessoal? Tô contando com a interação de vocês. Mas essa última aqui também valeu, hein? Porque ninguém fala sobre isso. Todo mundo só fala a parte boa. E a parte que a gente acredita que é o melhor, na hora que vai ver, não é. Falam que ela liga tudo e não é assim. Ela tem um pico de 1800 watts e pode que ligue, mas manter uma coisa ligada é outra coisa. Tipo, ela pode ligar uma furadeira, só que na hora que você pega a pressão na furadeira, que ela vai furar mesmo, aí ela cai e não funciona. Então ela tem essas coisas, não é todas tem a flores. opção de carregamento dela também, porque quando a gente estava vendo, a gente viu umas que tinha 2 opções de entrada, você podia carregar com 2 opções ao mesmo tempo. Mas aí, quando a gente viu, essa aqui só tinha uma. E essa aqui não é o mais barato, é o modelo caro. como que intermediário, tem uns muito mais caros, mas não é a mais barato também.
Então, aqui, se eu quiser carregar com o carro e com o painel solar, não consigo. como. Tem que ser um Ou é um ou ou outro. outro. Então, uma coisa que a gente achou um pouco ruim dela, né? Foi. Então, sim, a gente está com um consumo maior do que produz. A gente tem que estar sempre vendo o que a gente está gastando. Por exemplo, no notebook. A hora que termina de carregar, já tira. Sabe, tá o dia todo nisso. Então outra coisa também, vocês têm que agora ficar A gente tem que ficar... Exatamente. energia e água são nossas maiores preocupações. Então, a gente sempre tem que estar ligado. Se tem suficiente água, se tem suficiente energia. Quando a gente ia comprar a Kombi, a gente, em verdade, queria comprar uma van. Só que, era muito caro, aí eu tava vendo como fazer para convencer a Carol de comprar uma Kombi, porque a gente era mais barato, a gente deu um passeio nela, eu já gostava. Aí a gente, na que foi, não dava para ficar em pé, porque a Kombi assim normal, você vê, se eu fico aqui, ela fica assim, né? E assim não dá. Aí, as únicas duas exigências dela era que desse para ficar em pé e que desse para tomar banho dentro. E aí eu tive que pesquisar na internet como que as pessoas estavam fazendo. Tem um plano que eles cortam o teto e fazem um pop-out. Tem vários estilos, até que a gente achou um amigo nas Toninhas que tinha esse modelo que a gente gostou bastante também. Ele ajudou a gente a fazer e é esse teto pop-out que a gente vai mostrar para vocês. Pop-out. Ó, olhem o fácil que é para abrir. Ó, abriu, travou e já era. Agora dá para ficar em pé aqui, tem 1,95 m para cima. Todo o espaço que tem aqui, a gente não é muito alto, mas já entraram pessoas de 1,80 m, 1,90 m e ainda sobra espaço aqui, né? Eu vou entrar aí porque eu quero me sentir em pé dentro de uma Kombi, eu quero ter uma experiência. Olha, fica em pé. Nossa, Então, realmente outra levanta coisa. a mão para ver. É outra coisa. Ó, Nossa, nem chega. não chega no teto. Então é alto. Porque, cara, às vezes você quer esticar a perna, né? Exatamente. Quer ficar em pé. Não, e pra fazer comida. Pra fazer comida. Sim. Aí eu fiz esse banheiro aqui. Tchan, tchan, tchan. Vamos ligar a luz aqui. Gente, olha o banheiro. Dentro de uma Kombi tem um banheiro. Olha isso. Tem até luz. Tem luzinha. Aqui, acho que eu vou tirar esse balde aqui para mostrar mais fácil. Aqui a gente coloca o costo de limpeza, mas vou colocar aqui. E ele abre aqui também. É uma porta tipo camarão. Então, olha, ela assim que se abre mais aqui. Como podem ver, dá para ficar em pé de boa. Aqui a gente ainda vai colocar uma loninha. E a gente tem normal, como essa duchinha aqui, do banheiro, que tem 3 modos essa duchinha aqui. Pode ser aqui onde tá, né? Claro, essa parte vai estar fechada, não sei se dá para ver aí. Ela fica aqui, né? Aqui liga e desliga. A segunda é assim, você pode usar aqui assim. E a terceira é engatada aqui. Então você deixa aí e toma um banho com as mãos livres. Tá vendo? Dá pra colocar lá. Tá vendo? Essa aqui é a privada, um porta-pote, um banheiro químico, onde é guardado aqui... Eu posso sentar nesse porta-pote? Eu nunca sentei no porta-pote na minha vida. Eu quero sentar porque um dia eu vou ter um porta-pote. Pode sentar. Vai lá. Com certeza, gente. Tá Vocês bem, não sabem o que é eu um vou colocar o porta-pote porta-pote. no quarto. É uma privada portátil. Que é aqui embaixo, ficam os dejetos, né? E aí eles põem um líquido aqui dentro, pra na hora que fazer a necessidade, ele vai diluir, vai tirar o cheiro, né? Esse é o líquido aqui, se você não mostrou. Que é esse líquido azul aqui. É caseiro Esse na verdade foi a gente que porque fez. Tem como comprar e tem esse caseiro que eles fizeram, gente. Já sai muito mais barato. Isso. E aí você despluga aqui, ó, tem um encaixe e leva essa parte de baixo para um lugar próprio para você despejar o que tem aqui dentro, né? Normalmente posto de combustível. Posto de combustível, banheiro, né? Sim, Normal. Banheiro. Agora eu vou sentar, gente, nesse porta-pote, porque eu preciso ter a sensação de como que é sentar num desse, porque eu acredito que um dia eu vou usar muito isso aqui ainda. Isso é uma das primeiras coisas que eu vou comprar antes de sair para viajar, tá? Porque eu já sinto falta hoje na minha vida. Sim. Sério, Nossa, verdade. isso daí não vê o...
Eu sinto falta. Tchau, gente. Vou Deixa eu te ver. falar que é a melhor coisa você. Gente, você dá entrar no seu certinho. carro e Olha, fazer o meu exercício. joelho aqui na frente tá certinho. Buraquinho bonitinho. Olha. Aí a gente coloca essa cortininha de plástico para não sair água para cá fora, né? Ah, então E vocês têm duas camadas. E a gente Ah, toma não é banho só a aqui. porta. E depois Não, porque fecha a essa porta, aqui. como ela tem essa abertura aqui e em cima e embaixo, ela pode escorrer um pouco de água. É, para não sair por aqui, aí Já a gente aconteceu, inclusive, colocou algumas vezes. Então, a gente colocou essa cortininha de cortininha plástico. que a gente joga para cá também e fica E esse tranquilo. banheiro, Então, ele é revestido todo em, você falou, né? O material PVC. PVC, né? PVC, seu branquinho aqui por fora e por dentro. Então ele é Pode molhar. impermeável. E ali muito tem bom. uma janelinha, né? Que no caso seria a própria Sim. janela Da Kombi. Nesse da caso, Kombi. a gente Então, travou dependendo aqui do lugar, pra... você pode tomar banho até com essa janela aberta, né? Sim, Dependendo. se quiser, Depende, Olha lá, ó. dá para abrir a janela. É. Se a gente gosta de deixar... O vidro já tem isso filme, mas a gente coloca aquela cortininha ali também, porque ela é blackout. Gente, essa parte do banheiro pra mim foi a melhor. E o banheiro é espaçoso É um real mesmo. dos banheiros maiores de Kombi assim, que a gente viu. E a gente está satisfeito com o tamanho dele. Não, a ideia do chuveiro lá em cima plugado. E então, da essa hora. parte também é importante. A gente mandou fazer essas Essas lonas. essas laminhas, É por porque fora, na hora que chover, a gente fecha aqui também e não fica entra tudo água. fechado. Tudo de velcro, né? Isso, é tudo de Por velcro. fora é um mosquiteiro, né? Pra Vendo? gente conseguir Ele deixar o teto juntão com aberto o outro. com o mosquiteiro. Pra não entrar bicho, De não dia entrar deixa o bicho. mosquiteiro e de noite a gente fecha e para não pegar frio ou se tiver chovendo para não molhar. Entendeu? Então, outra coisa que ajudou muito esse teto aqui é na ventilação, porque em si a Kombi é meio quente, é a lata, né? E essa parte aqui em cima, quando ela fica aberta com o mosquiteiro, tem uma passagem de vento muito legal, ela fica refrescante. Então, às vezes, a gente nem precisa usar o climatizador, porque já abrindo aqui, o ambiente fica muito agradável. Nossa, show de bola, gente. Aqui Vocês estão liga assim. super equipados. A pergunta que não quer calar, gente. Vocês vão viver do que na estrada? Vão vender a arte de vocês? A A gente, gente já vendeu. esse é o plano B, a gente leva uns artesanatos aí para vender. Eu sou programadora, trabalho para Nestlé, então trabalho home office, e aí posso trabalhar tranquila, tenho a minha rotina durante o dia, né? Tenho as minhas reuniões, e aí consigo conciliar os dois, tá na estrada e tá trabalhando. Home office, home office. Você? Eu também, eu sou desenhista gráfico e eu tenho um site que administro e faço tudo online para empresas de fora. Então, com meu computador, internet, Home consigo me virar. Mas a gente também tem um plano B, que a gente faz umas plaquinhas. Na verdade, a gente começou, porque a gente montou a Kombi e aí acabou nosso dinheiro todo, nossa reserva de dinheiro. Aí a gente falou, a gente tem que achar uma solução alternativa, porque só o nosso Renda. mensal ali não ia dar. Não tava dando Então conta. a nossa primeira ideia foi fazer brigadeiro. Então a gente começou a vender brigadeiro na praia, ficamos um bom tempo vendendo, conseguimos um dinheiro bom, Sim. mas dava um pouco de trabalho fazer. E fazendo a Kombi também a fazendo a gente Kombi achou não que ia não ia dar. rolar muito, porque tem que lavar muita louça. Exato. Então, Tem que ter um preparo todo, assim, né? sim. Fazer brigadeiro e você tá lidando com outras pessoas, Sim. com alimento, né? Então é Sim. diferente. É. Então é a nossa outra ideia que surgiu porque o Racis conheceu uns outros amigos que faziam isso já, foi a ideia das plaquinhas. Então agora a gente tá fazendo umas plaquinhas artesanais, assim. Vocês não têm a plaquinha aqui? Aqui não tem mostrar? nenhuma. Não. Não tem problema, eu tenho as plaquinhas, eu Mas você comprei, eu vou coloca. deixar aqui, vou mostrar aqui no vídeo aqui as imagens da plaquinha. É isso. Meu, é uma graça, inclusive eu fui lembrar hoje, mas eu queria que você também tivesse trazido mais uma escrita Vida no Litoral. Por que eu não pedi uma escrita Vida no Então, Litoral? Eu não A gente entendi. aceita encomenda, a gente vocês falem vão aí enviar? e a gente pode enviar. Ah, A gente pode então, enviar. Fechou, Quem que quiser legal. fazer Pode Depois ser. vocês mostram, porque olha, uma coisa muito importante que eu vou falar pra vocês é que eles vão compartilhar a vida deles no YouTube aqui, no canal. Fala o nome do canal de vocês. Sup Kombi.
O mesmo esse nome aqui da Kombi, ó, Sup Kombi. Seguem eles lá, se inscreve lá para vocês poderem acompanhar essa nova jornada deles, pessoal. Vocês vão lá ver para onde eles vão, primeira noite dormindo lá não sei aonde eles vão dormir, a primeira noite, o primeiro supermercado, o primeiro perrengue, que eu sei que todo mundo quer ver os perrengues, a primeira chuva, o primeiro tudo, gente. Vocês têm que postar, viu? Sim. A gente vai cobrar, a gente quer acompanhar vocês, viu? A gente queria falar um pouco desse nome Sup Kombi. O projeto se chama assim por Stand Up Paddle, que é um esporte que você vai em pé em uma prancha. A gente tem duas e a gente vai levar para as praias também para gravar, para ensinar para vocês os picos onde a gente vai. E então, por isso se chama Sup Kombi, porque a gente quer mostrar essa vida do Stand Up Paddle, que é o esporte que a gente ama fazer e que quer compartilhar com todo mundo. Que legal. Eu não tive a oportunidade de andar com vocês de stand-up, que eu também adoro, infelizmente, mas vocês, eu sei que vocês vão, mas vocês vão voltar aqui para Ubatuba com certeza, que é Ubatuba. Sabe, a gente encontra eles. Quem sabe a gente também não pode encontrar vocês, ir até vocês, que eu e o Marcelo a gente trocou de carro já pra gente poder fazer viagens mais longas. É um carro normal, né? Mas ele tem espaço pra gente poder viajar, coisa que a gente não tinha. Nada que uma barraquinha e um colchão não solucione. Nada, e tudo portátil, vai que vai. A gente não precisa ter tudo assim bonitinho, mas tem tudo portátil, então a gente vai longe, a gente vai encontrar vocês ainda nesse mundão. E outra coisa também que eu quero perguntar para vocês, que acho que todo mundo quer saber, qual é o primeiro destino? Para onde então, a gente tá querendo ir para Salvador de Bahia, que é onde a gente se conheceu, e a gente quer reviver esse momento. Então, nosso primeiro destino é chegar até Bahia, desde aqui de Ubatuba. Acompanhem a gente para ver esse trajeto. Estamos ansiosos, é uma mistura de felicidade com um pouco de tristeza, porque também vai deixar as pessoas que você quer, você tem que abrir mão de muita coisa também, tem que você largar tudo, né, para cumprir seu sonho. E é difícil, cara, tem que ter bastante coragem, mas a gente está bem ansioso por esse novo projeto e esse novo estilo de vida que a gente vai conseguir viver. Ai, que legal, gente. Eu fico emocionada, de verdade. Eu só tenho que dar os parabéns para vocês pela coragem. Por mais pessoas assim como vocês que queiram viver a vida, né? Viver mesmo, né? Vocês estão se dando a oportunidade de viver ao mesmo tempo com responsabilidade, com a casinha de vocês, com segurança, com o trabalho de vocês. Vocês não são os aventureiros que estão saindo aí, vamos ver o que vai dar. Não, é tudo muito bem planejado, tudo bem organizado. É um estilo de vida, acho, um estilo de vida diferente. Isso, e é um estilo de vida de forma consciente, né? Porque tem gente que só sai que nem uns doidos e fala, vamos ver o que acontece aí no meio do caminho. Não, vocês estão indo. Onde encostar, arruma emprego, tem gente que é assim. Eles já vão pro emprego já. Gente, eu tenho o meu canal porque eu quero incentivar as pessoas a ter coragem também de sair da onde ela tá para vir morar na praia, porque é super possível, né? Se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu vim morar aqui sem conhecer ninguém, sem emprego, e hoje eu tô estabilizada, depois de 8 anos, mas eu estou estabilizada. Então, eu tenho propriedade para falar para as pessoas que é possível, e eu posso ser uma referência para as pessoas, porque eu vim de forma responsável. Eu planejei, eu me organizei, eu não vim de qualquer jeito. Tem muitas pessoas que vêm de qualquer jeito e não dá certo e volta para trás. E essa pessoa fica traumatizada. Sim, e como essa pessoa vai compartilhar uma história de sucesso sendo que ela não conseguiu? Porque ela não se planejou e não se organizou. Vocês estão indo de forma planejada e organizada, no sentido do que, gente? Vocês falaram um pro outro. A gente tá indo e tem que dar certo. Tem que dar certo, a gente vai fazer o nosso melhor pra dar certo. A gente não tá indo com aquele pensamento assim. Eu também não venho pra cá com esse pensamento, aí eu vou, se não der certo eu vou embora. Não, eu falei, Marcela, a gente vai e vai ter que dar certo. A gente vai fazer o nosso melhor pra dar certo. Então vocês são referência pra poder falar pras pessoas que estão ali do outro lado que é possível, é só se planejar, se organizar. Tem 2 anos e a gente a gente é uma pessoa normal, a gente não é herdeiro, a gente não é milionário. Sim. A gente tem um trabalhinho normal que vai juntando quando dá e que pouco a pouco, em 2 anos, a gente conseguiu o que tem. Então tem sido muito esforço, dedicação. Teve momentos que pensamos em desistir,
muito difícil, muita ansiedade por já pegar o carro e sair andando, mas não estava pronto. Então, tem sido complicado, mas é isso. Com constância, com planejamento, a gente tem superado os objetivos. Até agora está tudo quase pronto para sair. Gente, eu quero agradecer pela participação de vocês, por vocês terem aberto as portas da casa de vocês, a porta, né, da casa de vocês, por ter mostrado cada detalhe da Kombi. Eu estou encantada. O Marcelo também acredito que também tenha gostado bastante, né, Marcelo? A gente que quer agradecer vocês por essa oportunidade e muito agradecidos, né, por conhecer vocês, por sua amizade. Gente, sabemos que se precisarmos de alguma coisa, já temos quem chamar. Com vocês certeza. também. Então é uma amizade que dá para ir longe. Com certeza, sem A gente dúvida. vai manter também na estrada, né? Quem sabe você encontra a gente por lá. Eu tô tão feliz por vocês. Pô. Não, eu vou acompanhar com certeza. Eu desejo muito sucesso para vocês nessa caminhada aí. Vocês vão longe. Eu quero ver vocês em todos os lugares. Eu quero ver o adesivo de vocês nos lugares. Nossa, se Deus quiser. E já que estão aqui, vamos dar um adesivo para vocês, Fechou. porque acabaram de ganhar. Ai, que legal. A gente tem aí. Os viajantes. Do Supcombi. Vamos agradecer o casal que vão viajar, vamos mandar energia positiva para eles. Muita energia positiva. Acompanhe o casal no É isso YouTube. aí. No Instagram também. Tem Instagram, né? Tem Instagram Arroba também. Supcombi. É o mesmo. Isso aí, pessoal. Com fé, com paz no coração, eles vão viajar e a gente vai acompanhando eles. É isso aí, gente. Vão com Deus, viu? Obrigado. Amém. Deus, Obrigada, boa Carol. viagem. Obrigado, Marcelo, Tamo pela junto, oportunidade. pessoal. Espero que É vocês nóis. tenham curtido mais esse vídeo, pessoal, e até o próximo. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.